ao vivo, de boa. Agora com a presença da senhorita Aurora, fazendo a interpretação na forma de Libras. E o Flávio Coelho, da área das histórias, o professor mais lindo de história do segundo ano da tarde. Tem outro? Tem não. Tem outro não, da tarde não. Eita, galerinha. Estamos na Revolução Francesa, viu? Fizemos uma questãozinha. Vamos mais para frente, olha. Nós, habitantes da paróquia de Lengeley, abaixo assinado, tendo nos reunido em virtude das ordens do rei, no dia 6 de maio de 1789, era aí a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, resolvemos o que se segue. Pedimos que todos os privilégios sejam abolidos. Declaramos que se alguém merece ter privilégio e gozar isenções, são estes, sem contradição, os trabalhadores do campo, pois são os mais úteis ao Estado, porque por o seu trabalho faz o Estado e o povo viver. É verdade, viu? Caderno das súplicas para os Estados Gerais. Lembrar que o rei tinha feito a convocação da Assembleia dos Estados Gerais para decidir se era para cobrar imposto ou não da nobreza e do clero. E para isso nós vamos ter reunião, eleição no país todo, inclusive com camponeses podendo votar e eleger deputados. Esta reivindicação dos camponeses franceses, às vésperas da eclosão da Revolução, traduzia um desejo comum, aos demais membros do terceiro Estado. Qual é esse desejo comum aos demais membros do terceiro Estado? Questão boa, viu, galerinha? Questão muito, muito, muito boa da UERJ. Seu Jorge, eu vou aguardar que a galerinha mande resposta para nós, viu? Vou aguardar. Deixa R$1 aí na tela. Galerinha, ele quer saber qual é a reivindicação dos camponeses que vai ao encontro dos membros, outros membros do terceiro Estado. Aí você tem que lá saber que o terceiro Estado não é só os camponeses, é a burguesia, são profissionais liberais, são aldeões, são camponeses, são servos. Ora, quem não era nobre ou quem não era da igreja, do clero, é o terceiro Estado. Convocação dos Estados Gerais para dar solução à crise financeira.
Olha, galerinha, quem vai fazer essa convocação aí vai ser o rei. E o dar soluções à crise financeira, a solução seria impostos. Notadamente, o terceiro estado, ele não quer mais impostos. Então, a letra A está incorreta. Formação de uma democracia rural. Olhe, o terceiro estado é composto não apenas pelos camponeses, mas pela burguesia também. E a burguesia, a única coisa que ela não quer saber é de democracia por completo, principalmente de camponeses autônomos. Letra D. O advento de uma sociedade igualitária com o estabelecimento do sufrágio universal? Não. A alta burguesia odiava a palavra igualitária e vai defender o sufrágio apenas para os que tinham renda, não universal. A distinção da sociedade fundamentada na proposta de cidadãos ativos e passivos, ele quer o fim disso daqui. O terceiro estado quer o fim. Já visto que cidadão ativo era só o primeiro e o segundo estado. Ah, papai. Agora, a letra D diz assim, era uma reivindicação dos camponeses, olha, acabar com os privilégios, que eles fossem abolidos. A supressão de uma ordem social, o fim de uma ordem social baseada no privilégio da nobreza e do clero e na sociedade dividida em estamentos. Isso é o que a nobreza, ou isso é o que os camponeses queriam acabar, e isso é que também a burguesia queria acabar. E os trabalhadores urbanos também pretendiam acabar. Portanto, é o fim da ordem social do antigo regime, que tinha privilégios e estamento. Era uma sociedade dividida em estamentos, estamental. Letra C de sabido, questão boa, viu, velho? É questão difícil essa questão, viu? Muito difícil. A fase da convenção na Revolução Francesa pode ser caracterizada como a fase da convenção na chamada Revolução Francesa pode ser caracterizada como, interroga, dois pontos, a fase da convenção, lembra da convenção jacobina, lembra do Robespierre aí, viu? Seu Jorge, deixa R$1 na tela para ver se os meninos mandam resposta. Galera de Jacobina, boa tarde, Jacobina. Perfeito, galerinha. Vamos lá, perfeito. Ele quer saber sobre a fase da convenção, o autor da questão. É o período que Napoleão Bonaparte se autocondecorou imperador? Não, porque o Napoleão só vai ascender ao poder como imperador em 1804, depois de um plebiscito. É uma fase de consolidação nas mãos da alta burguesia? Não, aí é o diretório. Aí é o diretório. É a última fase da Revolução Francesa.
É a fase em que se convencionou a mudança de poder das mãos do primeiro e do segundo estado para o terceiro estado. Daí o nome convenção. Não, galerinha. A convenção, o poder, ou na primeira fase, o poder não estava no primeiro estado e no segundo estado. Já era da burguesia. Vai ser o período hegemonizado pelos girondinos, que, liderados por Robespierre, implantaram a fase do terror. Se aqui tivesse o nome jacobinos, a letra E de esperança estaria correta. Mas ele colocou que o Robespierre liderava os girondinos, está errado. Foi a fase mais popular e radical, na qual os jacobinos, o autor ainda botou o nome esquerda, olha, ascenderam ao poder e, apoiados pelos sans-culottes, os trabalhadores de Paris, implantaram importantes medidas sociais, educação, asilo, hospitais, abolição da escravidão. Tudo aí está correto? Tá sim. Letra D de danadinho. Vamos para a fase da convenção. A convenção girondina é melhor chamada de o governo dos 5 diretores. O governo do diretório. O poder executivo composto por 5 diretores, no geral de origem da alta burguesia. Que nós vamos ter uma nova Constituição, novinha da bodega, é a terceira na Revolução Francesa. A primeira que o voto era censitário, a segunda que o voto era universal, e agora o voto vai voltar de novo a ser censitário. Porque quem está comandando aí é a alta burguesia, são os ricos. Então o voto volta a ser censitário, só vai votar quem tem direito a uma renda, só vai ter direito ao voto quem tinha uma renda comprovável. Vai voltar a escravidão nas colônias, aí aqui acelera-se o processo de independência do Haiti, olha aí, mas ao interesse da burguesia. Voltava-se a escravidão nas colônias, o Haiti vai dizer, nós não aceitamos, não, nós vamos dar um fatality. Ao interesse burguês vai proibir-se as greves, claro, evidentemente que é interesse da burguesia, e os críticos, tal qual na época do Robespierre, foram perseguidos, foram presos, nós vamos ter execuções sumárias, aquilo que foi chamado o terror branco, o terror do diretório. Então é um momento de primazia de uma classe chamada burguesia e, evidentemente, uma mega exploração da classe dos trabalhadores, dos camponeses e uma tentativa de restabelecer a escravidão nas colônias. Pois Graco Babeuf vai dizer, brother, nós não aceitamos não. Nós vamos fazer uma revolução e propôs a conspiração para estabelecer uma igualdade social, jurídica e econômica na França. Claro que ele vai ser executado, né? Mas ele propôs, ele conspirou tomar o poder em Paris e no resto da França para estabelecer uma igualdade. Aí seria um proto-marxismo, né? Um proto-comunismo. Então a França envolvida em agitações internas, instabilidade, já faz 10 anos da Revolução Francesa. 10 anos, galerinha. Denúncias de corrupção, diminuiu a produção, aumentou o preço das mercadorias, impopularidade agora do governo girondino, tentativas de golpe, insegurança, ameaças externas. As ameaças externas eram da Áustria, da Prússia, a Prússia hoje é a Alemanha, da Rússia e da Inglaterra. Então esse cenário eles vão chamar um cara chamado Popô. Como? Popô, não exatamente chamar, porque o Napoleão Bonaparte estava lá no Egito, combatendo as tropas inglesas, disputando o território do Egito com a Inglaterra, aquelas disputas de franceses com ingleses. Mas eles vão chamar, e o Napoleão Bonaparte meio que vai receber um chamado, um ouvido, e vai sair do Egito, e vai até a França,
ascender ao poder? O nome disso é golpe do 18 de Brumário. 18 de Brumário, das brumas, da neve, de 1799. Fazia 10 anos que tinha iniciado a Revolução Francesa. Então, Napoleão vai ser chamado porque ele é um militar de origem popular, que parte considerável dos sans-culottes e dos jacobinos gostavam. Já visto que o Napoleão ascendeu pelos seus próprios feitos, sem ter o nome nobre, se tornou ligeirinho um general, e o apoio da alta burguesia. Então a ideia é conter os radicais. Os radicais eram principalmente os sans-culottes, os radicais eram os monarquistas, parte do clero, conter a ameaça alienígena, essa que eu lhe citei agora há pouco, ó. E o Napoleão Bonaparte vai ser chamado como um salvador da pátria. Tá aí, ele vai pegar suas tropas, vai entrar dentro do diretório, vai dizer por 5 diretores: quem manda nessa bodega sou Joy. Ih, rapaz. E vai ficar no poder por 15 anos. De novo, vai ser o pivô principal da política francesa por 15 anos. Como é o nome dele? Pozinho. Para os íntimos, Popô. Eita. Seu Jorge, deixa R$1 aí na tela aí, seu Jorge. Ok. Alô, senhora Ana Cristina. Alô, Gleucimária. Alô, Gabriela Sobreira. Boa tarde, senhora Sobreira. De boa. Pimenteiras no Piauí. Pimenteiras Ribeiro. Alô, Uruçuí. Vou passar a imagem, olha. É um resumo da Convenção Girondina. Domínio que você tem da alta burguesia. É a República Burguesa dos Ricos. Acabou a fase popular jacobina, determinou que a propriedade privada é inviolável. Eita, a burguesia está dizendo: o Estado não pode mexer nos meus bens. Determinava a liberdade de consciência, massa, em uma fase do primado da burguesia, e você já viu que o voto era censitário. De novo, olha, só vai ter direito ao voto na França quem tinha uma renda mínima comprovável. Ah, papai! Notadamente, galerinha, notadamente os pobres, os trabalhadores, os sans-culottes e outros vão estar preteridos. Só que em 99 o Napoleão Bonaparte trouxe as tropas, vinha do Egito, invadiu
o diretório, o parlamento francês, e disse: quem manda nessa bodega sou eu. Ah, papai, de novo. Quem manda nessa bodega sou eu. É, gostei dessa interpretação. Viu? Eita, pai. Vou passar, vou passar. A não pode deixar de relacionar a tentativa do jovem Graco Babov, lembrar dos irmãos Graco lá na Roma Antiga, de tomar o poder por um golpe e implantar uma revolução social. É a conspiração dos iguais, daquele que defendiam a igualdade. Vamos voltar à Constituição que estabelecia o voto universal. Ah, esse. Porque aí o voto era censitário. Só os ricos votavam. E você está vendo uma proposta de que pudesse voltar a igualdade, igualité. Estender a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para todo o povo francês. É vero. É cidadania o nome disso. Estabelecimento de uma sociedade justa e sem privilégios. Notadamente, o privilégio que você tem agora era econômico. Substituía-se o privilégio de nascimento pelo privilégio econômico. E, por último, estabeleceu um governo popular na França. Então, essas propostas iam muito ao encontro dos sans-culottes e dos jacobinos, mas elas eram muito mal vistas pelos girondinos, pela burguesia, pelos monarquistas. Tu é doido, velho? É. Aí chamaram o Popô, mentira, ele foi sozinho, ó. Tá aqui o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte se tornou um ícone na história francesa ainda durante a Revolução. Porque, galerinha, ele com 24 anos de idade já era general. Mas um detalhe é que ele era general pelos feitos dele. Não porque ele era filho de um general, de um rei ou de um nobre. Não. E daqui a pouco ele vai se tornar imperador de origem popular. Ele entra com as tropas dentro do diretório e disse: quem manda nessa bodega sou eu. Ah, papai. Quem manda nessa bodega sou eu. O nome dele, Napoleão. Tá aqui um sans-culotte, aí do lado Napoleão Bonaparte. Você vê que o Napoleão está com a mão por entre a túnica, a roupa, era um sinal de que ele era monarquista, ou maçom, monarquista não, tio, maçom. Para a gente fechar a temática da Revolução Francesa, olha, vai decretar o fim do antigo regime. Tio, eu peguei a questão e chamava fim do ancien regime. É a mesma coisa. Aqui, ó, fim do antigo regime. O antigo regime é absolutismo, são os privilégios sociais, vai ter a ascensão sócio e política da burguesia. Sócio e política da burguesia. É porque a burguesia já tinha real, né? Faltava o destaque político e social. Como acabaram os privilégios de nascimento, garantia o direito do homem e do cidadão. A cidadania. Olha onde nasce a ideia de cidadania. Você vai ver na próxima semana, que vai ser a independência dos Estados Unidos, eu acho. Você vai ver como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aí na França bebeu, foi influenciada literalmente pela Declaração da Independência dos Estados Unidos. Governos limitados, o poder limita o poder. Aqui vai basear, por exemplo, lá nas ideias do Montesquieu, a Praça dos Três Poderes. Com a ascensão da burguesia, a França vai acelerar o desenvolvimento industrial e capitalista e vai se tornar a Revolução Francesa exemplo também para as liberdades nas Américas. Então, nós vamos ter algumas revoltas aqui no Brasil que beberam, que se espelharam, que tomaram como modelo a Revolução Francesa. É, velho. Principalmente a fase jacobina. Principalmente a fase jacobina. Deixa eu apagar bem aqui uma parte, ó.
Tchararã. Então, daqui a pouco, os ventos das liberdades chegam aqui na América. Vai ter a independência da América Espanhola. Foi. Teve influência nas Inconfidências aqui no Brasil. Não vai ser muito sobre a das Minas Gerais, porque a de Minas foi no mesmo ano da Revolução Francesa, mas teve influência na Conjura Baiana e depois na Revolução Pernambucana. Com certeza, a França passaria a fazer parte da cabeça também dos brasileiros que sonhavam com uma transformação mais radical, né? Mais radical. Seu Jorge, meu rei, deixa R$ 1 aí na tela para a galerinha fazer o print, per favor, em italiano. Beleza, beleza. Beleza, pô. Vamos pra frente, povo? Cadê a galera de Uruçuí? Cadê Pimenteiras? Galerinha tá longe hoje. Vai colocando aí quem tá no polo. Tio, estamos em Uruçuí. A nossa turma é esses alunos aqui, ó, estão presentes na sala. Vai colocando aí em Ribeiro, em Pimenteiras, em Canavieira. Vou passar. Ah, questãozinho, ó. Agora, não, agora tem que ter participação dos alunos, né, Adriano? Agora tem que ter participação dos alunos, viu? Adriano Borges Borge. Borge Borge. Analise a imagem abaixo. Essa tela, na realidade, é do Delacroix e ela é de 1830. De boa. Na chamada Segunda Revolução Francesa. E ela tem aqui a Marianne, simbolizando a República. Aquela mesma imagem está na Estátua da Liberdade, viu? Está na nossa célula. Exposta no Museu do Louvre, a obra A Liberdade Guiando o Povo remete à existência da questão social ainda hoje debatida. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a modernidade e vida social, essa imagem representa o quê? Eita. Essa imagem representa o qui, meus pimpolhos. O qui, galerinha. Seu Jorge, real na tela pra galera mandar a resposta.
Ok. Galera de meus pimpolhos lá de Ribeiro Gonçalves de Estil. Aqui é a Escola Sinobilino Pinas. Escola Sinobilino Pinas. Perfeito. Cadê a galera de Uruçuí também para dar uma assertiva aí, um retorno? Você de Pimenteiras. Nome da escola, galerinha. Alô, nome da escola. Alô, meu amigo Adriano Borges. Alô, Ana Cristina. Alô, Gleucimária. Boa tarde, galera. Vamos lá, ninguém mandou resposta, eu vou propor aqui então, né? É, A obra representa a democracia? Não, ela representa a república, que atinge a plenitude quando homens, mulheres e jovens pegam em armas? Olha, não existe plenitude democrática porque homens, mulheres e jovens pegam em armas. Pelo menos eu não conheço isso. O repúdio ao caráter sangrento das revoluções populares, que são produtoras de regimes ditatoriais. Não obrigatoriamente uma revolta popular vai resultar numa ditadura, perfeito? E não está questionando o derramamento de sangue, haja vista que vem fruto de uma luta, né? Letra C. A participação popular na luta pelo direito de voto pelas mulheres e contra o trabalho infantil? Não, galerinha, aqui ainda não era lutando pelo o sufrágio universal e contra a exploração das crianças. Ainda não. Perfeitinho? Foi a primeira tentativa de revolução social dos trabalhadores proletários contra a burguesia? A primeira não, porque a primeira é a própria Revolução Francesa, quando você tem uma tentativa de revolução social contra a exploração dos burgueses. Representa a luta de estratos sociais em defesa de uma igualdade jurídica e pela conquista de direitos e de cidadania. Ah, papai, olha como são estratos sociais diferentes, olha. Tem aparentemente um burguês, tem um trabalhador do campo, tem uma criança, tem uma mulher, tem aparentemente o trabalhador da cidade, são vários estratos sociais que buscam igualdade jurídica e cidadania. Letra A de aprovado na questão number one aí. Vamos para a próxima. Em 1791, os colonos franceses quiseram contestar o jugo da metrópole, que se reservava o direito de monopólio sobre suas mercadorias. Os colonos, várias colônias, os colonos estão contestando o domínio da metrópole da França. Os escravos aproveitaram para se sublevar e o sangue-melês, o sangue misturado, reivindicavam a cidadania francesa. Eles vão obter em 92 e no ano seguinte a escravidão foi abolida pelo Robespierre. Independência do Haiti. Qual o episódio que provocou tantas mudanças no Haiti? Questão boa, viu, galera da Escola Sinobilino, viu? Qual o episódio provocou tantas mudanças no Haiti? Eita, rapaz. Tempo na tela, seu Jorge. Tempo na tela.
Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Lá em Ribeiro, tio, a professora Regiane Alves. Boa tarde, professora. Prazer estar em contato direto com a professora Regiane. Tio, aqui na sala nós estamos com Marcos, Gilmar, Juliana, Tatiane, Laís, Luan e Wesley. Beleza, aos vivos lá em Ribeiro Gonçalves. Provavelmente a escola fique na zona rural, né, da cidade. Provavelmente. Eu conheço Ribeiro Gonçalves, viu? Qual o episódio ocorrido que provocou tantas mudanças no Haiti? Olha, não foi a queda da Bastilha, porque a queda da Bastilha foi em 1789. Não foi a morte do rei pela guilhotina, que ela só vai ser depois, em 93. Não foi a substituição do modelo liberal pelo absolutismo, é o inverso. É o absolutismo pelo liberal. Não foi a coroação do Napoleão Bonaparte, ela vai demorar ainda um pouquinho, olha. Vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha aí, olha. Reivindicavam os sangues misturados, reivindicavam a cidadania, já que ao direito dos homens e dos cidadãos, nós exigimos também essa cidadania. Letra E de helicóptero. Questão boa, viu, velho? Questão boa, viu? Próxima. Como terror, entende-se um tipo de regime particular ou o instrumento de emergência que um governo recorre para manter-se no poder. Alternativa que expressa as características do período do terror da França. O período do terror, velho. Quais as características do período do terror em La François durante a Revolução? É o que pergunta a questão de número 3. Meu amigo Marcos, Gilmar, Juliana, Tatiane, alô Laís, Luan, Wesley. Galera da escola Sinobilino Pinas. Eu tenho um parente chamado Sinobilino. Sinob. Sanfoneiro, viu? Sanfoneiro Sinob. Bom sanfoneiro Sinobilino, viu? Lá de Dom Inocêncio. Seu Jorge, deixa R$1 na tela para ver se os meninos lá da escola Sinobilino mandam a resposta para nós. Vamos lá, vamos lá. Ele quer saber o período do terror. Fase do terror do Robespierre. Fase do terror, terror jacobino. Os anos do terror, letra D, galerinha. Os anos do terror não foram tão rigorosos. Apenas a propaganda dos contra-revolucionários que espalhou essa fama injustificada. Ave Maria! Tanto de gente que morreu na guilhotina não foram rigorosos. Eita, pai. A situação caótica entre jacobinos e girondinos fizeram que estes são os girondinos, decretassem o estado de terror. Galerinha, o terror não é dos girondinos, é dos jacobinos. Viu o erro aí, galerinha?
É, galera de Ribeiro Gonçalves de Silva, letra C, mas tem um errozinho na C, ó. Porque o momento do terror não é dos girondinos, é dos jacobinos. Apesar da atmosfera de medo decretada por Robespierre, as garantias constitucionais de julgamento foram mantidas, não foram exterminadas. O país não precisa de juízes, precisa de guilhotinas. Olha aí como as garantias constitucionais, direito de resposta, direito que havia do cidadão de conseguir um advogado para lhe defender, a defesa baseada na Constituição, estava tudo de fora. É uma ditadura, viu? Qualquer pessoa suspeita de contra-revolucionária poderia ser presa e até mesmo guilhotinada? É vero. Aí é o terror jacobino. Qualquer um, inclusive os amigos do Robespierre, podiam ser presos e guilhotinados. Letra A, questão boa, viu? É uma questão difícil, viu, velho? É uma questão dificultosa, viu? Alô, senhora Tatiana Alves, vamos mais, vamos para frente. Observe atentamente a gravura ao lado e assinalar a alternativa correta. É uma caricatura dos 3 estados que formavam a França no antigo regime: o clero, a nobreza e os camponeses, os servos, os camponeses. Deixa aí na tela aí, seu Jorge, R$ 1 para a galerinha. A galerinha acordou. Felizmente a galerinha acordou, ó. Vamos para mais, vamos para 4. Bota aí 4, letra X. Tempo na tela, seu Jorge. Ok, ok, seu Jorge, ok. Galerinha, o desenho desaprova o modo de vestir dos servos, que era ridicularizado pelo clero e pela nobreza? Não exatamente. Vem uma desaprovação da forma de vestir-se, até porque é meio parecido aí, ó. Apesar das roupas estarem rasgadas, mas, vamos dizer, a estética é parecida, né? Percebe-se a crítica à injustiça social que vigorava na França, pois somente os nobres eram taxados? Não, os nobres é que não eram taxados. É o inverso, viu? A nobreza não pagava impostos. Trata-se de um símbolo da diversidade social que havia na França? Não, não um símbolo da diversidade. Ele é um símbolo, sabe de quê? Da sociedade estamental. Da sociedade estamental. A imagem retrata a sociedade francesa do antigo regime, o clero, a nobreza, os servos, camponeses. Quando somente estes últimos pagavam impostos, aí sim, viu? Aí sim, quem pagava imposto? O peão. Torava me seco o bichinho, viu? Então, na questão 4, letra B de bola.
Letra B de bom aluno. Questão 4, letra B de bonitinha. B de bola. Vamos para a próxima. Leia os 2 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os homens nascem livres e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser fundamentadas senão na utilidade comum. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente ou pelos seus representantes na formação das leis. Ela tem que ser a mesma para todos, quer protegendo, quer punindo. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, aos olhos da lei, são igualmente admissíveis a todas as outras dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a capacidade deles, e sem outra distinção que a de suas virtudes e talentos. Ao texto bonito, viu, velho? Ambos os artigos introduzem na política um princípio. Identifique o princípio introduzido na política por esses artigos citados aí na questão 5, galerinha. Tempo, seu Jorge. Abençoa, Senhor, a minha também. Galerinha, ambos os artigos introduzem na política o princípio de cidadania. De cidadania. Todos são livres e iguais perante a lei. É texto bonito, viu, velho? Todos os cidadãos têm o direito de concorrer na formação da lei. Cidadania introduz um elemento chamado cidadania. Vamos para a próxima, galerinha. Essa questão aqui estava mais light e é mais bonita ela. Compete-vos, portanto, decidir se o rei Luís era o rei, viu? Luís XVI. Se Luís é inimigo do povo francês, se é estrangeiro, casado com estrangeira. Luís combateu o povo e foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra. O traidor não era o rei dos franceses, era o rei de alguns conjurados. Não de todos os franceses, mas de alguns. Fazia recrutamentos secretos de tropas, tinha magistrados particulares, considerava os cidadãos como seus escravos. Saint-Just. O discurso de Saint-Just, com seu tom acusatório, remete às relações entre a população e o rei Luís XVI, durante o processo revolucionário, que teve como consequência o quê? Eita, rapaz. Que teve como consequência o quê? Tempo, seu Jorge. Tempo, seu Jorge. R$1, seu Jorge.
Beleza. Como consequência, não foi a queda da Bastilha, ela já havia caído antes. Não foi a manutenção dos privilégios, é o fim, né? Não foi o juramento à Constituição pelo rei e a tomada do poder por Napoleão é um pouquinho depois, né? Então, como consequência, o rei foi condenado e logo depois seria guilhotinado, portanto, letra A de aprovado na questão 6, galerinha. Letra A na questão 6, Uruçuí. O jardim e o palácio de Luxemburgo, em Paris, foram construídos pela rainha Maria de Médici no começo do século XVII. Com a Revolução Francesa, a propriedade foi confiscada, se transformou inicialmente numa prisão e no governo do Diretório fez dali a sua sede. Os jardins, que antes eram proibidos ao público, passaram a receber burgueses bem vestidos e dispostos a recorrer àquele espaço antes reservado à realeza. A mudança de função do jardim e do palácio, a mudança de função do jardim do palácio de Luxemburgo reflete o quê? A mudança de função. As transformações urbanas ocorridas após a Revolução, mas sem significado político? Não, com significado. Com significado político, com certeza. Antes era um palácio, vamos dizer assim, do rei, da corte, agora era a sede do governo. O respeito aos antigos lugares que eram propriedade da real família francesa? Não, respeitou não. O desprendimento por parte da nobreza às suas terras para a construção de uma sociedade igualitária? Não, certamente a nobreza não vai se desprender de seus bens para construir uma sociedade igualitária, principalmente com terras, né? A completa negação aos valores de origem tradicional e aristocrática? Não exatamente completa negação, haja vista que você está vendo que os burgueses estão bem vestidos e ocupam espaços antes reservados à realeza. Tradições foram mantidas. A apropriação da burguesia aos espaços antes exclusivos à nobreza, à realeza. Letra D de dado. Letra D de danadinho. De boa? Olha, estamos encerrando a nossa aula hoje. Foi uma viagem pela Revolução Francesa, uma temática muito recorrente em vestibulares, muito importante, porque 1789, meus pimpolhos, acaba a Idade Moderna, o Ancien Regime, e tem início a Idade Contemporânea, que vai ser um momento já de domínio da classe burguesa. Perfeitinho? Provavelmente a gente vai ver a independência dos Estados Unidos na próxima semana, que é uma temática também muito importante e muito rica. Deixando um cheiro na caixa do olho. Deixa eu chegar aqui pertinho para dar um cheiro na caixa do olho dos alunos, ó. Cheirinho, valeu, povo! Tchau, 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 valeu, galera! Show!